Meus irmãos, graça e paz, amém? Que bênção poder estarmos juntos de novo nessa terça-feira. Eu estou louvando muito a Deus por essas oportunidades. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como já falou nas terças-feiras passadas, né? Vou pedir para o pessoal que resta dos midianitas aí, colocar o primeiro slide aí já para a gente, que essa noite promete, amém, irmãos? Só para eu saber, dos que estão aqui, quantos são casados? Levanta a mão. Olha que bem, essa grande maioria, que maravilha. Segurem os solteiros, por favor, para que eles não saiam. E abram as suas Bíblias num livro que quase ninguém lê na igreja, e quando lê, só lê na fase alegórica. E esquece do que eu vou mostrar hoje. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. No capítulo 1, a gente vai ler dos versos 1 até o verso 4, que é o texto que eu vou tomar como base, da nossa reflexão, embora tudo aqui hoje vai falar sobre isso. Então, a base é essa. Existem diversas formas de fazer as leituras do Cantares, desde a alegórica, filosófica, teológica, sociológica. Você pode pirar como você quiser no Cantares. Mas tem carne lá também, tem corpo. E é nele que a gente vai falar aqui essa noite. Amém? Não dá para dizer tirem as crianças da sala, mas dá para dizer não permitam os diáconos que ninguém saia, né? Fica tranquilo aí que vai ser muito legal. Acharam? Olha como demora para achar Cântico dos Cânticos, está vendo? Sinal que hoje a gente não está lendo muito, está pulando demais, né? Mas aí você resolve em casa. Eu ia até trazer na versão do Eugene Peterson, mas eu achei tão explícito que eu falei, não, eu vou devagar, porque... Depois quem tem a versão, a mensagem em casa aí, relaxa, vai ser tremendo. Mas olha aí, vamos lá. Cantares, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4. A versão que eu tenho aqui hoje é a Almeida Revista, acho que é Almeida Corrigida, uma coisa assim, século XXI. Almeida século XXI, que é uma versão, ela é feita pelo meu pastor Luiz Saião. Ela é feita pela chamada Bíblia Brasileira de Estudo. É uma linguagem que ela fica num meio termo. Ela lembra de alguns termos mais clássicos, mas ela também é um pouco mais aberta. Então ela não fica aquela coisa nem totalmente New Age, quase U2 Gospel, mas também não é aquela coisa, né, Rui Barbosa. Ela consegue transitar entre os dois. Eu acho que você vai perceber aí. Acharam? Meu Deus. Relaxa, gente. Calma. Respira. É sexo. Olha lá. Cantares do 1 até o 4. Preste atenção no texto. E foi tão bom o pastor falar que vai ter uma conferência de mulheres daqui a alguns dias. Cantares é o livro bíblico que a maioria das frases está na boca da mulher. Olha que incrível. Qualquer mulher que falar que a Bíblia é ultrapassada em relação ao feminino não leu Cantares. Cantares é uma mulher infinitamente mais à frente do nosso tempo. Olha o que o texto diz. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes. Teu nome é como o perfume que se derrama, por isso as jovens te amam. Leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. É com toda razão que elas te amam. Olha que maravilha, irmãos. Fala a verdade. Chega, não dá uma vontade de falar para essa irmã é poetisa das boas, né? Ela já faz todo um imaginário do que é. Ela literalmente bota, corra atrás de mim. Imagina. É um texto bem interessante. Geralmente, a sexualidade humana, por si só, já é algo extremamente complexo, devastador, desafiador. Até porque é muito mais do que sexo. Por isso eu botei desse jeito aí, ó. Você percebeu uma diferença que tem nessa palavra? Eu sei que daí você vai ler uma palavra só, sexualidade, né? Só que a gente que trabalha com filosofia brinca muito com os parênteses. Então tem uma sexualidade, ou seja, mentalidade que se exige para o ato sexual em si. Logo, existe uma mentalidade por trás da sexualidade. Não é apenas um dado cultural, é um processo múltiplo de formação de si. Tem muito mais coisas na sexualidade do que julga a nossa vã filosofia. Existe uma série de coisas. Tanto é que eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Quando o assunto é a sexualidade, a maior tentação é definir rápido demais.
Tem gente que a visão de muita gente, quando o assunto é sexualidade, é só um ou outro, ou um contra o outro, o tempo todo. É aquela sexualidade que coloca sempre aquele xizinho, parece uma marcação de uma guerra, de um conflito constante. Quase nunca há a proposta que esse texto tem para nós. Só esses 4 versículos que a gente leu aqui, dá para fazer um seminário neles. Tem uma proposta de libertação completa aqui. Tem uma frase que é uma das mais importantes, que ainda é um desafio ser ouvido em alguns casamentos. É a esposa poder virar para o esposo e dizer: para mim, o seu amor vale mais que o vinho. Vinho aqui pode ser qualquer coisa que simbolize a alegria dele, por exemplo. É a mulher dizer para o marido: para mim, o seu amor vale mais do que o dinheiro. Seu amor para mim vale mais do que o carro. Seu amor para mim vale mais do que essa coisa que a gente monta como imaginário social e vende na porta da igreja. Seu amor para mim vale mais do que tudo isso. A ideia de vinho aqui também cabe à ideia da elegância, da sofisticação, daquilo que é bom. É dizer assim: olha, o seu amor para mim é uma qualidade excepcional, é algo que com o passar do tempo fica melhor. Eu sei que na maioria dos casamentos é raro um dia de vinho, é só refrigerante diet mesmo. Só que hoje aqui a gente é chamado para experimentar um outro nível de vinho. Amém, irmãos? Relaxa aí, segura que a gente vai apertar bastante. Você vai rir, vai chorar, vai ficar vermelho, vai ter vontade de sair. Não sai não que você se entrega, fica aí. Tá bom? Vai ser só uma troca de ideia, relaxa. Vocês já me conhecem, eu já estou em casa, é perigoso, o pastor falou para mim, fica à vontade. Mas vamos embora. É ótimo saber, gente, eu não sei você, mas eu acho fantástico saber que a Bíblia tem um livro inteiro falando de sexo. Olha que tremendo. Você já parou para pensar nisso? Você tem um livro na Bíblia inteiro falando de sexo. O Eugene Peterson, o pai da versão A Mensagem, ele diz que o Cântico dos Cânticos, eu até gosto mais dessa expressão, a gente usa muito cantares porque ela é a expressão que ganhou mais nome aqui no lado ocidental da vida. Mas a ideia de Cântico dos Cânticos é literalmente propor um exagero, o maior cântico já cantado na história. Não é à toa que é cantado por Salomão, um indivíduo que conseguiu sobreviver a 1000 sogras, imagina. Agora pensa nisso. É ótimo saber que a Bíblia tem um livro inteiro que fala de sexo. Aí vem Salomão e coloca no Cântico dos Cânticos, o Peterson coloca assim, o Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia cujo conteúdo inteiro está na fala dos personagens. É interessante isso. O livro inteiro é troca de ideia de personagens. Não tem um narrador no fundo mandando uma série de enunciados só. Tem uma lógica de personalidade, gente falando. E grande parte dessa lógica é das mulheres. É um livro absurdamente feminino. É incrível o que a gente vai ver nesse texto aqui. Aliás, olha que interessante. A fala inteira da mulher a gente pode tranquilamente colocar assim. Esses cantares é isso aí. É a Bíblia falando de sexo. É que geralmente quando a gente vai ler esse tipo de coisa, a gente lê assim, no escuro, caladinho, quase ninguém quer falar, né? Ainda tem um negócio da gente, a gente fala: nossa, misericórdia, sangue de Deus tem poder, é sexo, meu Deus. Não precisa. Todo mundo sabe aqui que você faz. Amém, irmãos? A não ser que você não faça, né? A não ser que você seja daquele que eu falei uns tempos atrás aqui, não sei se você vai lembrar, que quanto mais raiva ele tem no púlpito, mais ele segura isso aqui com força, né? Tipo, cama ruim gera púlpito fraco. E é verdade. Infelizmente, quando você vira um crente batendo demais em sexo, acabando com o sexo de todo mundo, é um indicativo do sexo que ele nunca faz. Então ele tem tanta inveja que ele sai batendo em todo mundo. É perigoso demais. Gente feliz, gente completa, relaxada em si mesmo, dificilmente para pensar na cama do outro. A dele é boa demais. Quando você tem que olhar demais para a cama do outro, a sua é um problema. Não é à toa que cama parece muito com maca, né, varão? Gente doente na cama não consegue ver felicidade em lugar nenhum. Então, Cantares não é Kama Sutra, Cantares é Kama Santa. Né? O crente tem isso. Existe a santidade também na mesma frase do sexo. Escutem uma coisa aqui, dificilmente você vai ver, e eu me sinto feliz em poder fazer isso aqui hoje, a gente pensar na igreja, no púlpito, espiritualidade, sexo, beleza, na mesma frase. Porque a gente foi educado por uma via muito agostiniana de pensar o sexo como um produto direto do pecado, quando isso absolutamente não é verdade. Sexo é uma criação de Deus extraordinária. E é bom que a gente entenda isso. Nós, como cristãos, nos tornamos antitestemunho quando colocamos sementes de ódio em tudo aquilo que Deus fez bonito. Se a sua fé consegue apodrecer coisas que Deus fez de bom, o problema não é Deus, é você. É uma lente perigosa demais de fé. Aí tem uns irmãos que eles fazem o seguinte: eles casam, quando vai casar, por exemplo, olha e procura aquela beleza, aquela beldade. Aí casa, transforma ela num monstro e depois põe a culpa em Deus. Não é? Eu lembro que um dia eu estava com a minha esposa numa igreja, um obreiro falou para mim: nossa, sua esposa é muito bonita. Eu falei: eu cuido, varão. E tira o olho, né? Eu cuido. A gente, não é verdade, irmãos?
Porque o que nós temos de líder que tem problema seríssimo com o casamento, por quê? Porque ele usa até esbagaçar a esposa que Deus deu para ele e fica olhando para os outros. Olha como é o problema sério. O grande problema para você que é homem casado aqui é que tudo aquilo que você procura na mulher dos outros, os outros encontram na sua. É melhor ficar esperto. Cantares possibilita pelo menos 2 leituras fundamentais, né? Alegórica, que eu falei para vocês, simbólica, essa coisa toda, e também essa leitura da sexualidade, que eu proponho hoje aqui como uma espécie de releitura, que é muito além da exposição meramente sexualizada. Ou seja, entre o que a Bíblia diz e o mundo cotidiano interpreta, tem muitas camadas de diferença, porque o mundo que a gente vive hoje, ele vive isso aqui, vivemos num mundo asfixiado pela erotização vulgarizada. Sinceramente, quando você olha para essa imagem, é o quê? Como dizia Freud, às vezes, um charuto é só um charuto, né? Ou seja, isso aí é só um batom. Só que como eu coloquei ele no contexto da sexualidade, a mente de alguns já viaja. Porque a gente já começa a ver por essa lente já indutiva, sugestionadora. E muita gente se deixa levar por isso. Em alguns lugares, se não me engano, nos Estados Unidos e no Canadá, tem batons com fragrância afrodisíaca, imagina. Essa coisa de passar nos lábios, essa coisa de fazer surgir, emergir, voltar, tudo isso entra como figurações de uma simbologia perigosa da vulgarização sexual. Eu me lembro que na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, a DuLorean fez um comercial interessante. No comercial, a moça está com o último lingerie da DuLorean, lindo, maravilhoso, se insinuando para o marido na sala. Só que é Copa do Mundo, o cara está assistindo o jogo. Então ela se insinua, ele não dá a mínima. Aí ela sai de lá e a frase vem: só Jesus é fiel. Deu para entender? É teologicamente vulgarizada. Olha que interessante. A ideia é, brinque com isso, eleve o imaginário. Porque a lógica que sempre se coloca junto de sexo é, se tiver prazer, então tem um quê pecaminoso. E não é essa a leitura. A leitura é que o prazer também é uma bênção e não precisa necessariamente ser tido como vulgar, proibido ou perigoso para que ele seja uma bênção. É importante lembrar que o prazer que Deus te deu no seu sexo aí original é uma bênção de Deus. E não precisa de um quê de vulgarização de tudo para que ele se torne uma bênção. Deu para entender, gente? Olha que interessante, diante de uma sociedade infectada pelo vírus de todos os nazis, o desafio da igreja é não enveredar pelas mesmas trilhas perigosas. Por exemplo, Sansão. Sansão é um caso disso. Ele é seduzido pela cultura, perde o foco e a vida. Quer ver uma coisa? Se você pegar um desses dicionários meia boca que tem hoje, procura lá, Dalila, o que significa? Aí vem direto, desejo. Só que isso é metade da verdade da coisa. Dalila vem do acadiano dal. Dal é empobrecimento. Logo, Dalila é desejo que empobrece, desejo que diminui. Nesse sentido, ela é o enfraquecimento do forte. Ou seja, a lógica é, o que é a Dalila do Sansão, de qualquer Sansão existencial que tiver aqui? É aquilo que eu tanto quero, tanto desejo, tanto almejo, que quando eu consigo me diminui. Isso me empobrece, isso me deixa menos. Deu para entender? É uma coisa perigosa, complicada, difícil. E é bom saber, e principalmente lidando com líderes aqui hoje, que no meio das igrejas o que a gente mais tem são aspirações mais malucas no que tange a sexualidade. Na igreja você tem absolutamente de tudo. Converse com qualquer pastor que tem tempo de gabinete e você vai saber o que eu estou falando. Tem uma loucura quando o assunto é a sexualidade, principalmente nesse sentido aí, Por quê? Porque é preciso alimentar uma mentalidade sexual equilibrada, porque senão a gente vai cair nisso aqui, não desvia não, Abandonar a ideia de sextenimento. Esse é um neologismo criado por Zygmunt Bauman, um sociólogo famoso polonês, onde ele diz que existe sextenimento, que é o sexo como um entretenimento barato. Quando o sexo se torna entretenimento barato, ele perde absolutamente a sua razão de ser. Sabe por quê? Porque o que ele faz é um olhar apenas de corpo, de posse do outro. É uma pequena possessão, é uma paródia do que seria o relacionamento profundo. É por isso que todas essas parodizações dos relacionamentos tendem a tirar do sexo o seu belo prazer. Ou seja, o indivíduo sai pela noite para ser um caçador, não para ser alguém. Então, tudo que ele quer é deitar com alguém. Eu acho interessante quando Paulo, falando com a igreja de Corinto, que era uma igreja terrível nesse sentido. Gente, Corinto deu tanto trabalho para Paulo. Segundo os historiadores, ele chegou a escrever 6, 7 cartas para essa igreja. 2 o Espírito preservou, as outras sumiram na história. O negócio em Corinto era brabo. Corinto era uma cidade da época portuária, cheia de problema. Era a cidade da efervescência, da loucura. Tinha os cultos a Baal, que até hoje existe, a Baalada, né? Tinha todo aquele processo, aquela coisa toda. E era uma cidade, para vocês terem uma noção, cheia de festa, cheia de cultos da prostituição sagrada.
Por exemplo, quando havia uma peça no teatro da época, sempre que nessa peça tivesse vamos dizer assim, um personagem que era Corinto, ele era sempre o bêbado da peça. Criaram-se até, segundo Juvenal, criou até um neologismo na época. Se uma moça passasse pela rua e alguém visse a moça e gritasse, ali vai uma moça coríntia, era sinônimo de prostituta. Imagina. Olha que... Eu sei o que você está pensando aí. Eles também dão problema, mas essa é uma outra coisa. Esse é um lado mais futebolístico que eu não vou entrar. Mas pensa por um momento o quanto os coríntios deram problema para Paulo. Por uma razão simples. Era uma igreja cheia de dons, mas com pouco caráter. E uma das coisas que mais mexia no imaginário da igreja era alguém pegando a mulher do próprio pai. Imagina. Aí a gente pensa, bom, a igreja primitiva, fantástica, linda. Era, mas tinha também esses problemas. E como a mesma matéria-prima da época ainda está viva hoje, chama-se gente, a gente ainda tem os problemas. Eles existem entre nós. E um dos maiores problemas que tange na igreja sobre a questão do sexo é quando a gente finge que ele não existe. Aí é pior ainda. Aí não adianta você bater carteira em tudo quanto é tipo de encontro de casais no Brasil. Eu já descobri, pastor, e o senhor sabe que eu já viajei demais para encontros de casais. Gente, por incrível que pareça, eu descobri que tem casais que eles vão a vários encontros de casais ao longo do ano. Só que não é para mudar, é só para ter certeza que tem casal pior que o deles. É paliativo. Se esse cara aguentou mais um ano, eu aguento mais um ano aqui. Olha que luta que é, né? Não transforme o sexo na ideia de sextenimento. Quando isso acontece, você se perde completamente. Por quê? Porque existe um hiato muito grande entre o frenesi sexual da mídia e a cama comum da vasta maioria das pessoas. Hoje vive-se na corda bamba entre os ícones do desejo e a realidade da vida como ela é. Nelson Rodrigues puro, a vida como ela é. Eu costumo dizer que são retratos de uma mentalidade sexual desconectada da realidade. Ou seja, a Bíblia olha para a gente e mostra sexo, lindo, pleno, bonito. O mundo mostra isso aqui, ó. Lê aí. Tá certo? É o mundo, é isso aí. O sexo no mundo é desse jeito aí, ó. Totalmente errado. Não parece? Olha o que o obreiro está fazendo ali, ó. Está perguntando, o que é isso aí que está pichado no muro aqui, ó? A questão é, se hoje olhássemos no discurso, texto da sua vida sexual, sairia o sexo normal ou isso aí? A coisa distante, disforme, que lembra, mas não é. Que parece, mas não é. Cujo único objetivo, como acontecia na igreja de Corinto, era usar alguém. Eu acho incrível que Paulo chega para aquela igreja e fala assim, vocês não sabem que quando vocês se deitam com a prostituta, vocês se tornam um com ela? Sabe o que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo, se vocês seguem ao Cristo, que é o Senhor da verdade, deitar-se com uma prostituta é mortal. Porque quando vocês se deitam a partir da lógica de Jesus, deitam-se para construir uma vida com a pessoa com quem se deitou. Logo é casamento. Vocês estão construindo uma vida, vão ter filhos, vão fazer parte da igreja, vão entrar na sociedade. É uma bênção. Deitar-se com a prostituta é tudo o que você não quer. Você não quer uma família, você não quer filhos, você não quer uma história com ela. Logo, você deita na cama para fingir um amanhã que não virá. Então você deita com uma mentira existencial. Quando se levanta, nem você é mais. Essa é a ideia. Mente para si. Deu para entender, gente? Por isso que é tão sério a gente manter a ideia sexual bíblica do jeito que ela é. Olha isso aqui, ó. Nós vivemos numa sociedade apaixonada pelo excesso. Lembrem-se que o pecado nada mais é do que a maximização de qualquer virtude. Quer ver? Admiração em excesso, vira inveja, que eu já falei para vocês. Desejo em excesso, vira luxúria. Abraço em excesso, vira estrangulamento, mata leão. Ou seja, sexo em excesso é o quê? Desespero. É simplesmente assim, a gente saindo da caça o tempo todo. Sabe aquele coisa? Gente, aqui dá para falar, né? Acho que dá. Imagina, esses dias um cara mandou para mim, pastor, uma irmã dessas da igreja que você olha e jura que é crente. Sabe aquela que crente chama de crente? A irmã mordendo o canto da boca e fazendo caras e bocas e mandou no grupo errado do WhatsApp. O WhatsApp é uma bênção às vezes. Acho que ela ia mandar para o grupinho delas, né? E, né, grupo Raabes. Aí ela mandou no grupo da igreja, imagina. Vazou no grupo da igreja. Imagina o caos, porque na hora que essa coisa entra no grupo da igreja, a primeira coisa que todo mundo faz, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, olha isso, e começa, e todo mundo no Deus me livre, mas quem me dera, né? Esse é o problema. Sejam bem-vindos à igreja, a gente finge bem. A gente é apaixonado pelo excesso do outro. Por isso que aqui hoje é uma troca de ideias
franca da gente. É um risco eu falar disso hoje na terceira semana. Ainda tem mais uns 3 para baixo. Pelo amor de Deus, venha. Né? Olha que interessante, a Bíblia, como um livro honesto que ela não silenciou sobre as questões quentes do sexo, só que também ela não exagerou a importância e o alcance dele. Ela celebrou a arte do sexo num superlativo, Cântico dos Cânticos. É lindo. A Bíblia não faz um desespero sexual, ela faz o exagero do canto. Significa que no lugar onde a Bíblia poderia colocar a banalização da verdade humana, ela fez a poesia do ser. Isso é ler a Bíblia com a leitura mais limpa possível. Não significa dizer que a gente vai vir... Tem crente, por exemplo, que pensa nisso. Aquela sexualidade quase fantasmagórica, que as pessoas quase não se encostam. É uma troca de fluidos absurdamente química. É chato, é ridículo. Você quer ver um negócio que me deixa profundamente angustiado como psicanalista, por exemplo? É quando eu vejo um casal casado na igreja tratando um ao outro de pai e mãe. Chega a dói lá na alma. Não tem libido aí com papai e mamãe. O Édipo não foi curado nesse lugar nunca. É triste. Então é preciso saber lidar com essas coisinhas que são pequenas, na hora que a gente olha de longe, mas que deixam traumas na vida o resto do tempo. É por isso que tem tantos líderes ao longo da história da igreja que tinham ministérios tão bonitos, mas esbarraram exatamente nessa área, porque ela é uma área fácil de cair e fácil de jogar para debaixo do tapete. Cuidado. Vocês lembram que a semana passada eu falei, ache o lobo? Lembra disso? É exatamente isso aí. Olha que bonito que é isso aqui. A Bíblia fala de sexo sem destruir intimidades, porque ela fala para construir, não para destroçar. Essa é a grande verdade. Quando a Bíblia trabalha com sexualidade, ela trabalha com esse desejo, que eu acho tão bonito, eu acho tão lindo esse jeito da Bíblia tratar. Quer ver, eu estava olhando esses dias, estava lendo um autor que eu gosto muito, francês, ele disse assim, a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que interessante. Aí ele faz ele mostra um detalhe da cultura e da sexualidade judaica que a gente não tem acesso, porque a gente é português, é brasileiro, não tem acesso à linguagem, aos originários da cultura. Aí ele diz assim, a mulher de má fama entra na casa onde Jesus está sendo servido um jantar para Jesus e faz uma coisa que não é normal da mulher judaica. Solta os cabelos em público. Soltar os cabelos é uma coisa que a mulher judaica fazia na intimidade do quarto, é requinte da erótica judaica. E só depois de um tempo de casado, onde já as vergonhas já tinham saído ali. Imagina? Ou seja, a mulher vem, solta o cabelo e passa nos pés de Jesus, na frente de todo mundo na casa. É tão forte a tensão erótica do momento que o fariseu que convida Jesus olha e diz assim, se ele soubesse quem é essa mulher, saberia quem o está tocando. Toque aí tem esse detalhe. Saberia que ela está tocando. A leitura que ele faz dela, até pela fama dela na cidade, já é uma leitura erotizada. Ou seja, tinha tudo para colocar sobre Jesus o estigma de uma mulher suja que toca nele e machuca ele. O que Jesus faz? Transforma o toque em culto. Olha para ele e fala assim, irmão, vem cá. Eu cheguei na sua casa e você falhou em todos os itens da hospitalidade. Eu cheguei e você não me deu um beijo. Ela não parou de beijar os meus pés. Eu cheguei aqui e você não me deu água para lavar os pés. Ela não parou de molhar, e Lucas usa o termo inundar. Ela inundou os meus pés de lágrimas. Isso é o original grego. Olha que incrível. Eu cheguei aqui e você não me deu beijo, ela não para de beijar. Eu cheguei aqui e você não me deu água, ela não para de inundar os meus pés. Olha o que Jesus está dizendo. Simão, sabe o que é interessante? Na tua falta, eu vi o exagero dela de doar. Você segura tudo, ela dá tudo que tem. É por isso que você está em casa e ela na vida, porque ela amou demais. Cântico dos Cânticos. Tem um exagero bonito em Jesus. Ele consegue tocar até as nossas piores ideologias, ideias e imaginários e transformar isso em culto para a glória de Deus. Por isso que foi tentado, mas sem pecado. Amém? É possível fazer uma visão da sexualidade que seja bonita, plena, sadia e abençoada? Você crê nisso? E isso não mata você, não. Relaxa. Porque tem irmão que pensa, irmão, amém, né? Mas isso aí vai ficar sem graça. Não vai, não. Irmão. Aí tem a ver com sua criatividade, né? Se a sua mente é pequena para isso, aí sim, aí vai ficar ruim. Vamos refletir um pouquinho aí sobre essa sexualidade e a beleza no Cântico dos Cantos. A primeira coisa, sexualidade, graça e beleza. É importante demais lembrar dessa palavra aí, Sexualidade, graça e beleza. Gente, infelizmente, o que tem de líder, que a sexualidade dele é uma desgraça, coisa horrível, não está explícito, né? Por isso que tem muita gente, por exemplo, que não suporta nem falar em encontro de casais, encontro de mulheres. Tem gente, por exemplo, que quando chega, pra você ter uma noção, quando chega, sai do culto, vai para casa, já vai pensando, meu pai, lá vem ele hoje de novo. Eu lembro de uma vez que uma irmã chegou para o pastor, no final do culto, falou, pastor, com o marido do lado,
Não é verdade que é proibido o sexo no dia da ceia, na semana da ceia? Jurando, pelo amor de Deus, fala que é. O pastor fez a leitura não e falou, irmã, só para a irmã poder ter uma semana de paz, porque o obreiro era um cão. Então a irmã fala, não, esse dia aqui não pode. Imagina, a gente tem ainda gente com as mais malucas pirações quando o assunto é sexualidade. Porque ainda não entendeu essas duas palavras que andam com ela aqui, ó, graça e beleza. O seu quarto precisa ser um lugar de graça e beleza. Tem que ser um lugar de graça e beleza. Irmão, se o cristão soubesse o que isso significa, colocar essas duas dimensões, é que quando a gente pensa em graça aqui, já pensa logo no arcabouço teológico, bonito, espetacular, só que esse graça aqui também tem todos os sentidos, inclusive o sentido da leveza de ser, até do humor. Você sabia que alguns casamentos, o problema deles não é amor, é o humor? Porque tem gente no casamento que sorri do outro, nunca com ele, né? É importante lembrar disso. Tem uma série de camadas na sua sexualidade que a gente vai mexer profundamente aqui, ó. Muita gente não consegue encontrar na mesma cama sexo, graça e beleza. Por quê? Porque são reféns de uma espiritualidade exageradamente mística que não consegue nunca compreender isso aqui, ó, que o elemento corporal faz parte do pacote sexual completo, saudável e santo. É bom lembrar disso. Existe um elemento corporal aí, existe a graça do toque, a leveza das aproximações, existe um desejo envolvido nisso. Por isso que é tão importante cuidar da saúde, do físico, do corpo, desse olhar. Tem uma palavrinha que, se você não tiver problemas crentes, ideológicos, pentecostais, sei lá do que, de anotar, anota, chama-se preliminares. Coloca e viaja. Porque tem irmão que ele parece que ele quer bater o recorde sexual. Relaxa, irmão. Em todos os níveis, sabe? Ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar, tudo para ele tem que ser rápido demais. Ele acaba com a irmã nem começou. Ô, irmão, vai devagar, varão. É tão bom, né? Alguns não fazem ideia do que significa tudo isso. Eles ficam pensando, meu Deus, eu já ouvi falar de umas coisas e tal. E pensam, e esse é um grande problema, que isso tem sempre a ver com alguma coisa de tentação, demoníaca, diabólica. É que lá no fundo ele quer ser uma espécie de demoninho, mas não consegue. Então ele faz de tudo com que os demônios que ele reconhece nele, como família, saiam dali o mais rápido possível. Entendeu? É tipo um exorcismo, né? As avessas. O que Cantares faz? Olha que interessante. Cantares é o livro que enaltece de uma forma profundamente bela o amor conjugal na expressão mais íntima. O que Cantares faz? Isso aqui, ó. Ele faz celebração plena de sexo, espiritualidade, sensibilidade, beleza e graça. Tudo junto. Olha que bonito que é isso. Um professor chamado Lloyd Carr, na Inglaterra, ele disse assim, ó, o tema do gozo e da consumação sexual percorre o livro inteiro. Compromisso é o cerne do relacionamento desse livro. E ele ainda vai mais longe quando ele diz assim, ó, no livro de Cantares, não tem aquela figura do macho agressivo e nem da fêmea relutante ou vitimada, porque ambos se tornam um só nos anseios que têm, porque esses anseios eles reconhecem, veio de Deus. Olha que tremendo. A lógica é, o livro é um poema de raríssima beleza, entregue por Deus a um homem e uma mulher que se desejam demais. Para você que está casado há mais de 10 anos tenha um pouquinho de saudade, é igual quando vocês começaram a namorar, lembra? É aquele tipo de desejo ali. É que tem gente quando passa, os casais que estão aqui essa noite, é para você mesmo, varão, que passa da barreira dos 10 anos de casado, você está num desafio muito grande. Ou você se reinventa todo dia, ou você fica com a sensação de comida requentada. É ou não é? Olha como é brabo. E eu vou direto, porque meu objetivo aqui não é te enrolar, é falar a verdade para você nu e cru, do jeito que vier. Não gostou, vaza, né? É importante que a gente lembre disso aqui, ó. A sexualidade na igreja precisa ser um tema tratado pelos líderes. E é bom saber que aqui tem líderes, porque esses temas aqui eles vão voltar para você no dia a dia da sua liderança. E é bom que você saiba lidar com isso, principalmente no século XXI, onde tudo é feito na base do exagero, na loucura, quase não se pensa nada hoje. O século XXI, quando o assunto é sexo, é o pior dos momentos da história. Tudo é feito de um modo tão estranho que a gente tem ao mesmo tempo uma loucura pelo fazer e um estranho distanciamento da nova geração. Nós temos hoje uma nova geração de adolescentes na igreja, por exemplo, que tem talvez a menor das intensidades sexuais da história. Sabiam disso? Para você que é líder, tem um livro chamado iGen. É um livro que fala de é uma tese de doutorado feita nos Estados Unidos sobre os adolescentes do século XXI. E ela diz que nesse século, é a primeira vez, talvez, aí ao longo da história,
em que os adolescentes estão se interessando menos por sexo, a ponto da Netflix, por exemplo, tirar de várias séries imagens e encontros sexuais, porque receberam cartas de vários adolescentes dizendo que estavam se sentindo constrangidos. Adolescente constrangido. E quem é da nossa geração um pouquinho para trás vai falar, não é possível. Né? O de hoje é. Por uma série de coisas. Mas notem, mesmo quem sofria por ter demais e quem sofre por ter de menos, sofre pela mesma coisa, sexo. Porque ou ele assusta muito, ou ele assusta demais do outro lado. Não dá para fugir dele. Simples assim. Por isso que é importante saber o que a gente está falando aqui. Ó. A natureza profunda da sexualidade no Cântico dos Cânticos quebra a ideia animalesca de sexo apenas como junção dos corpos. Tem muita gente que não faz sexo, faz uma tragédia sensual. Simples assim, ele sepulta toda noite no túmulo de lençóis o projeto falido de família. Por isso que quando ele levanta, ele está morto, destruído. Como diziam os franceses, termina o sexo, é pequena morte. Literalmente, é quase uma decepção de si. O sexo é uma celebração perfeita no Cantares, porque ela mistura corpo com corpo, mente com mente, alma com alma, coração com coração. É mais ou menos isso aqui, ó. Em Cantares, sexo é a celebração do amor, e olha que bonito, na presença do amado. Quer ver? Olha a pergunta que produz calafrios no crente. Você sabe que Deus está assistindo tudo no seu quarto, não sabe? Viu como dói? Está lá. E ele não fica, tipo, atrás da cortina, falando, não vou ver, não. Não, ele vê tudo. E isso não significa que você, meu Deus, Jesus está aqui, buraquinho no lençol. Não. É o contrário, né? É sua celebração do jeito que você é. Ele te libertou, ou não? Por que a gente acha que quando a gente tem uma performance um pouco mais interessante, Deus tem que ficar do lado e falar assim, o senhor pode se retirar, por favor, ir para o quarto da minha filha, que eu vou fazer um negócio aqui que o senhor é santo demais para ver, né? Aí ele olha para você e fala, você sabe que fui eu que inventei, né, filho? Já pensou nisso? Você já parou para pensar que Deus pode estar feliz vendo você, falando, é meu menino, essa é minha menina, imagina. Ou você não consegue ver esse Deus? Porque se você não consegue ver esse Deus, pelo amor de Deus, liberte-se da religião, hoje. O mais rápido possível. Porque ela vai te transformar num talibanzinho gospel. Gente que corta as cabeças, todas elas. O Moulton afirmou assim, ó, livro de Cantares é o grande cântico de amor da história do mundo. Vocês terem uma noção das 46 ocorrências do termo amado no Antigo Testamento, 33 estão só em Cantares. Imagina que o Antigo Testamento, em toda a sua extensão, fala no amado 46 vezes, 33 delas nesse texto, no texto de Cantares. Não precisa responder, não. De novo, não responde, só pensa. Qual foi a última vez que você leu esse texto inteiro? Sentou e maratonou. Vou ler o texto de Cantares inteiro. Olha como é difícil. Né? Apocalipse eu sei que tu andou lendo, para dar uma aspirada. Né? Salmos a gente lê de vez em quando, um evangelho ali, outro lá, um profeta. Quanto mais ele for radical, mais a gente gosta. A gente faz leituras Steven Spielberg da Bíblia. Dificilmente a gente para ler esses textos, porque eles mexem com a coisa da gente que a gente tem vergonha de admitir, que a gente é carne. Eu queria que essa noite você se reconciliasse com a carne que você é. Você é isso aqui, ó. E o que toca a tua pele também toca a tua alma. Você é isso aí. E quanto menos você entende disso, mais fácil você se torna num bicho manipulado por púlpitos e lógicas de religião. Quanto mais você entender a carne que você é, mais perto de Jesus você se torna, porque ele conseguia ficar incrivelmente à vontade na carne que ele habitava. É bom lembrar disso. É que nós somos uma igreja muito de João Batista e pouco de Jesus, né? Aquela igreja do povo que se veste mal, prega esquisito e quer matar todo mundo, né? Dificilmente a gente gosta de conversar com esse Jesus humilde, humano, que trocava ideia com as pessoas. Olha que bonito isso aqui, ó. Cantares é um poema de amor na voz da mulher. É maravilhoso isso aí, ó. Cantares é um poema de amor na voz da mulher. É um livro tão avançado que causou e ainda causa angústia na masculinidade tóxica, red pill da vida, não é? Não é de hoje que Novembro Azul pira com Outubro Rosa, não é? Exatamente por causa disso aqui, ó. Eu costumo dizer, pastor, que se as nossas convenções, em algumas das nossas convenções, dependendo da igreja, as mulheres não falam exatamente por isso. Se elas falassem, acabava a convenção, né? Muitas delas sabem a mentira que os maridos são. Então, imagina se ela levanta e fala. É complicado. Então, a gente cria lugares para elas se sentirem à vontade, fingindo que tudo está lindo do outro lado.
né? Outubro rosa com novembro azul sempre tem uma guerra. Porque a gente não entendeu isso aqui ainda. Quando você olha no texto bíblico e vê um texto como esse, numa profundidade dessa, com tanta entrega sexualmente profunda, você pode fazer as leituras alegóricas, deve fazer essas leituras também, Cristo e a igreja, faz parte do pacote do Cantares, mas não pode passar por cima desse quê de carne que habita o texto. Mais do que isso, de ter uma mulher com coragem de dizer, olha, o meu amado é meu, o amor dele é melhor que o vinho. Não é à toa que as virgens aí amam ele, por quem ele é e por tudo que ele faz, entendeu? É tipo assim, ó, uma esposa que seja capaz de olhar para o seu esposo e dizer, esse cara é tudo isso que eu pensei. Quando o casal, o cônjuge, vive no desespero e na decepção de um para com o outro, tudo que acontece à noite é só uma mentira humana. Então se perde muito da beleza e da grandeza sexual. Deu para entender até aqui? Leveza, beleza, sexualidade. Coloca essas palavras, graça, leveza, sensibilidade, beleza, no cerne do seu relacionamento sexual. Coloca isso. Essas pitadinhas aí de sal espiritual vão mexer muito com a sua dinâmica, com a sua entrega e com o que você faz. Se você entende isso, melhor, assim, grande parte da sua capacidade de desfrutar daquilo que Deus te deu, cresce cada vez mais. Aí você para de se tornar um crente chato. Porque quando você vem de noites terríveis, você tenta descontar em quem está perto de você. É por isso que às vezes você está na igreja, o irmão está sorrindo, felizão, a irmã também, e você fica com raiva deles. E não faz ideia do porquê, né? Agora sabe, se fizer isso de novo, procura o pastor. 2. A sexualidade na simbólica dos frutos. O gosto da graça. Eu fiz questão de botar um abacaxi aí. Né? A gente, quando fala de abacaxi, fala de quê? Tem um probleminha aí, né? Ninguém nem lembra que ele ajuda na digestão, mas tudo bem. Né? A ideia dos símbolos, da simbólica dos frutos nesse texto é maravilhoso demais para a gente passar por cima. Tem sempre alguma fruta no imaginário sexual, não é? A maçã, a berinjela, a banana, a uva, morango, as metades da laranja, igual cantava o obreiro lá, o limão e a limonada, até o abacaxi. A salada de frutas não para nunca, o que para é a nossa imaginação, não é? Até porque tem muita gente comendo fruta de plástico, e esse é o grande problema. Quando você quer fazer uma salada de fruta no artificial, não fica legal, não é? Por isso que tem gente que passa o tempo todo na igreja vibrando com aquilo que é chato, porque não experimentou ainda a beleza, o sabor dos frutos. Uma das maiores tragédias sexuais do mundo contemporâneo é o sexo sem gosto, sem graça e sem beleza. Só tem chamas, até que sobram cinzas. É isso aqui, ó, na verdade, ó, o sexo artificial, são frutos de plástico. Que gosto tem comer esse negócio aí, ó? Imagina que aqui hoje tivesse aqui, geralmente a gente faz isso na ceia, né? A gente enche daquelas frutazinhas. Quanto mais bonitinha, melhor, né? A gente fala, o importante é a estética. E se a gente soubesse o quanto isso entrega da gente, né? A gente quer aquelas frutinhas ali mal acabadas. Por que a gente não bota umas frutas de verdade para os irmãos comer no final? Irmão, fica à vontade aí, pega aí, né? A gente enche de plástico, é mais bonito, que a gente não quer a imperfeição. Só que não dá para a gente vender essa perfeição porque ela não é da gente. Sabe aquele irmão que gosta de se gabar das peripécias sexuais? É mentira, é de plástico. Né? Não é verdade. A verdade, ela dói. Gente, a verdade é feia. Quer ver? Eu falo muito para casais. Para vocês terem uma noção, veja se eu estou certo. Olha para mim. Fala para mim se a gente não acha lindo quando entra o casal novinho na igreja. Acabou de casar. Casou sábado, aí vem o domingo, outro domingo, eles entram na igreja. Como é que a gente olha para eles? Fala para mim. Chega, olha com inveja. Né? Fala, né? Benção, hein, varão? Né? Lembra até de um casamento que foram fazer na Assembleia de Deus e cantaram Os guerreiros se preparam para a grande luta. Imagina, hino da harpa. Misericórdia. A gente gosta. Por quê? Porque a história do casamento é feita entre duas belezas. A primeira beleza, que a gente não sabe de nada, a gente vai descobrir, por exemplo, uma potestade chamada boletos. Ninguém avisa, mas elas vêm com todo o carro, né? É uma série de coisas. A gente vai ver, por exemplo, a invasão dos intrusos. Casamento é que nem CD. Você compra por causa de uma música, leva 12 para casa, vem a família do outro todinha. Não é? E não é bonito quando a gente vê um casal bem velhinho, andando juntinho, devagarzinho, brigando de pertinho para poder escutar? Não é bonito? A gente fala, olha que maravilha, que lindo, quero chegar assim, né? Olha que interessante, essa é a história do casamento, da primeira beleza até a última beleza. O problema é o processo. Para sair da primeira beleza e chegar na última, o processo é todo feio. E a julgar pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria aqui está no processo. Por isso que é ruim. Mas a gente vai chegar lá se a gente tiver fé. Amém? Né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Amém? É por aí que a gente vai. O Rubem Alves,
escrevendo sobre o amor e o prazer em cantares, ele notou um detalhe que eu acho fantástico. Eu fiz questão de anotar. Olha o que ele disse. O que é cantares? Amantes que se acariciavam com palavras, chamando-se um ao outro pelo nome das frutas, fruição. Todo fruto pede para ser comido. Há uma grande diferença entre comer frutas por razões dietéticas, a ciência da nutrição, e por razões estéticas, a graça do prazer. Uma é chatíssima, é aquela espécie de ortorexia, aquela coisa que tem que comer direitinho, mastigar 712 vezes, até engolir com calma, né? Outra é comer chocolate com a criança do lado. Já viu como é que criança come chocolate? Como é que criança come chocolate? Garfo e faca? Dá vontade de comer só de ver, não é? Aí eu pergunto para você, o que é que você está fazendo com as frutas que Deus te deu? Uma saladinha sem graça, uma coisa vegana. Nada contra. Tem paz aí. Mas nessa área não, pelo amor de Deus. Ou você está sabendo fazer mesmo uma vitamina, né? Mais forte. O que você está usando aí nas suas frutas, nas frutas que Deus te deu? Pensa por um momento aí. Liberta o imaginário. Relaxa, ninguém está te vendo. Aqui nesse momento, olha, o layout da igreja é feito para isso. Tudo que você vê aqui da sua frente aí são nucas impessoais. O único rosto que você está vendo de frente é o meu. Então olha para mim. Até isso é feito para te mandar. Você que não percebe. Ah, Michel Foucault. Mas pensa comigo por um minuto. Como é que é a sua, vamos dizer assim, a sua cozinha? Tem uma utilidade na cozinha. Aliás, dá para fazer uma aula inteira só sobre a gastronomia, o comer, essa coisa toda. Tanto é que muita gente comete o pecado da gula com ódio e nem lembra disso. Se eu perguntasse para você, o que é gula para você? É comer um monte de coisa. Não, é quando você também olha para alguém com ódio e diz, eu vou te engolir, também é gula. É tudo aquilo que não faz parte da sua vida enquanto alimentação, mas que você engole, joga para dentro. É quando você quer comer gente e não participar de um ato profundo. Deu para entender? Também é outra forma de ver essa coisa. Aliás, é preciso resgatar isso aqui, ó. A sensação do gosto, ó. Sabor e saber. Porque o gosto sem saber é perigoso. É só uma mistura de sabores, é só essa coisa que toca na língua. A ideia aqui é diferente, é conhecer o sabor das coisas que tem, das relações que procura. Durante séculos, gente, a mentalidade teológica privava os crentes do prazer sexual, demonizando ele. Em muitas histórias, ao longo da história da igreja, tem uns casos assim bizarros. Na Idade Média, por exemplo, tinha dia marcado que o crente poderia ter o seu sexo lá. Geralmente na semana, o resto só a graça. Imagina. Então hoje a coisa já deu uma evoluída, graças a Deus. Mas há uma série de problemas quando o assunto é isso aqui, ó. A ideia de saber. Durante séculos, saber e sabor. A mentalidade teológica privava os crentes do prazer sexual, demonizando. Porque eles não entendiam uma verdade simples, ó. Sexo na Bíblia é celebração, é festa dos sentidos, é amor que sente o gosto, a delícia do outro. Sexo na religião é ameaça, é suspeita. Na Bíblia não, é celebração. É a alegria de pertencer ao outro e o outro a si. A troca profunda, extremamente livre dessa coisa colocada sobre nós o tempo todo. Embora os rabinos lá no período intertestamentário proibissem a leitura do livro do Cântico dos Cânticos aos menores de 30 anos, estranhamente, ele foi escrito especialmente para as jovens virgens de Jerusalém. É interessante isso. As mais visadas são as jovens virgens, as filhas de Jerusalém, no capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, lá no capítulo 5, no capítulo 8, elas aparecem lá. Por quê? Porque o que você está vendo é isso aqui, ó, uma celebração da sexualidade na beleza original, não apenas sexo, mas também a descoberta de si mesma. Olha que bonito que é isso. É um texto que é feito lá no encontro sexual do casal, mas também projetando para a educação da descoberta do outro. As meninas que se sabem virgens e não ficam com medo de entender que essa dinâmica sexual acontece de verdade. Quando a gente veste uma máscara chamada hipocrisia, que o negócio fica complicado. Aí é que é mais sério. Por isso que é preciso tomar muito cuidado com isso, principalmente vivendo a era da sedução, como a gente está vivendo. Uma era onde tudo é feito nesse sentido mais perigoso, mais pegajoso. O que o cantares significa para nós? Uma espécie de pedagogia da sexualidade. É aprender a lidar com isso, uma educação sexual franca, só que delicadamente metafórica, porque ela é moldurada numa sutil linguagem figurada com beleza poética. O que ela quer fazer com isso? Apresentar a verdade sem uma rudeza, mas também nenhuma vulgaridade. É isso aqui, ó. Olha que bonito que é isso aqui, ó. É sexo de verdade, sem os excessos que a mentira adora jogar na cama e na cara da gente. Sexualidade pura, genuína,
sem excessos, de verdade, abençoada, profunda, feliz, como muita gente na igreja nem sabe que existe. Essa é uma grande verdade. Por isso que é tão importante a gente pensar nisso. A sexualidade, nesse livro aqui, tem ligação profunda com aquilo que é natural, com a beleza natural do processo. É isso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Beleza natural do processo. Amantes sem pressa, deliciando-se nos próprios frutos, não avançando estações. Eu poderia dizer também que nem se enganam com as frutas de plástico. Eles sabem o que estão fazendo. Então, eles conhecem as próprias estações. Deu para entender até aqui? É saber fazer da sua casa, da sua cama, do seu ambiente sexual, o melhor lugar que existe no sentido de frutos. Não é, a gente pensa em fruto e sexualidade, só pensa em filho, não é a ideia de filho apenas, mas também a graça do comer, o sabor, o deliciar-se, o desejo em si. Tem crente na igreja, por exemplo, quando vê um casal sem filho, ele acha que tem algum pecado lá. Aí fica o tempo todo, ei, varão, não vai ter não? Não vai ter não? Como se ele ajudasse a pagar as contas. Não vai ter não? E quando tem o primeiro, fala, e o segundo? Pode observar. Porque a ideia dele, sabe o que é? Lá no fundo, é dizer assim, ó, rapaz, faz, eu não estou fazendo lá não. Então ele joga toda a projeção de frustração dele sobre você, principalmente que acabou de casar agora. Então ele pensa, estão naquela época, tudo que ele tem são sonhos, delírios, desejos, o retrovisor dele é lindo, mas o para-brisa é uma tragédia. É importante demais resgatar esse olhar. Amém até aqui, gente? Está tudo bem aí? Algum ataque cardíaco? Terceiro, olha que interessante, sexualidade saudável. Eu gosto demais dessa imagem aí, ó. Ela tem literalmente a troca, tanto das mãos quanto da intensidade do coração. É importante lembrar isso aqui, sexualidade saudável. Salomão trabalha a poesia do cotidiano, daquilo que é uma sexualidade bela, coisa que Salomão sofreu para entender. 1001 mulheres, né? 700 esposas, 300 concubinas e a boca pequena, a rainha de Sabá. Né? Imagina, você tem 700 esposas, 300 concubinas e a rainha de lá. E a única mulher que esse cara gosta, olha para mim aqui, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ó. A única mulher nesse universo de mulheres de Salomão que tem nome é a Sulamita, com L, não com N. Com N é Sunamita, porque vem de Sunem. Eu trabalho com linguagens da religião, é a minha área de pesquisa. E um dos teóricos que eu uso é um dos maiores, foi na verdade, um dos maiores mestres das leituras, inclusive a Bíblia, ele lia como literatura, chamado Northrop Frye, um canadense, crítico canadense. E o Frye diz um detalhe tão espetacular, quando eu li, eu falei, meu Deus, ele diz assim, ó, a única mulher que um homem de 1001 mulheres consegue colocar o nome é Sulamita com L, porque no hebraico é Shulami. O que é Shulami? O feminino de Shelomo. Ele é pacificador, ela é pacificadora. Aí o Frye diz, talvez ele nem goste dela. Ele gosta de si mesmo no reverso. A única que lembrou quem ele é, ele se apaixonou e deu nome. Porque quem tem tanto não gosta do que tem. É excesso. Olha como é sério isso. Por isso a sexualidade tem que ser tão saudável a ponto de você gostar do outro como ele é. Quer ver? Vocês que são casados aí, ó. Espero que esteja do lado dela. Só pensa, você ainda lembra de verdade o nome dele, o nome dela? Parece uma coisa bobinha, mas não é não. A gente vive numa espécie de gadarenização social. A gente tem tanto rótulo e tanto título que a gente não lembra mais o nome que a gente tem. Não é? Os rótulos a gente poderia colocar agora aqui, ó. Aqui em cima eu estou como palestrante, pastor, professor, psicanalista, um monte de coisa. Orador, né? Você agora está sentado aí, é público, palestra, igreja, um monte de coisa. A gente coloca nome em tudo, lá fora é pedestre, né? Vai colocando nome. Em casa a gente é um apelido, alguma coisa, quase não lembra do nome do outro. De conversar com o outro do jeito que ele é. Quer ver? Ó, pensa comigo aqui, você que é casado aí. Qual foi a última vez que vocês dois ficaram deitados na cama assim, ó, só brincando um com o outro, jogando conversa fora e dando risada com o outro e não dele? Qual foi a última vez que você fez isso? Porque isso é um investimento profundo no próprio casamento. Tem gente que chega no casamento, quando chega no quarto, por exemplo, parece que entrou no cemitério. DVD, deita, vira e dorme. Não há qualquer encontro, qualquer contato, né? Quase que coloca um cimento no meio da cama, um negócio esquisito, estranho. Lembra que eu falei que Deus está no quarto? Deus olha e fala, nada, gente, nada. Vamos. Imagina. Não sobra nada, porque não há o desejo pelo outro mais. Desejo é quase palavra proibida na mentalidade das igrejas. Quer ver uma coisa interessante? Ó? A descrição das carícias demonstra a cura dos sentidos, o poder do toque. O constante deslumbramento da visão do outro é um indicativo do êxtase de pertencer à intimidade do ser que ama. É bonito demais isso.
Se você ler Cantares, você vai ver os toques, as carícias, o desejo, o encostar no outro, a definição do outro, a leitura do outro. O que não significa necessariamente que você deva fazer exatamente a mesma coisa, né? Vai ficar meio estranho chamar sua esposa de égua do faraó. Né? Mas dá para usar um outro animalzinho, né? A ideia é sua poética aí, mas deixa para lá. Porque crente é meio perigoso, se a gente libertar é complicado. Olha que interessante, tem um poder do toque aí, da carícia, de estar perto, de tocar o outro. Tem gente, por exemplo, tem casais, gente, na igreja, que nem lembra como que é tocar o corpo do outro mais. Tem marido, por exemplo, que ele é estabanado, ele nem toca a esposa, ele humilha, é um negócio de doido. Parece uma violência simbólica. Relaxa, irmão. Você já viu como é que a seda toca o corpo da sua mulher? É mais ou menos daquele jeito que você deve tocar, respeitando o espaço sagrado da pele dela. Aquele marido que chega e fala, eu conheço a minha esposa, é bobo. A beleza do casamento é quando ela permanece mistério para você o tempo todo. Porque você tem que ter uma coisa que te faz mergulhar, o tal do mistério. Não é? Por que crente não leva esse tipo de mistério para a igreja? Só quer os mistérios do outro. Né? Está aí um tipo de mistério maravilhoso, irmão. Né? Esse tipo de mistério talvez não te leve para cima do monte, mas te leve para baixo da coberta. Isso é fantástico. Olha que interessante, ó. As palavras de amor do poema são ressonâncias do coração, são reflexos da alma, numa fantástica sinfonia da vida a dois. O grande mestre antigo, chamado Erasmo, dizia que o casamento da mente vai ser maior, sempre maior, do que o casamento dos corpos. Olha que bonito. A mente casada com a mente do outro. Uma advertência até tem que ser feita aqui, ó. Quando esse êxtase aí se quebra, seja no próprio casamento, ou no desespero sexual contemporâneo, os efeitos colaterais são devastadores. É como o cristal que se quebra em miríades de pedaços. Fica extremamente difícil consertar. Escutem bem o que eu vou falar para vocês. Se tem uma coisa que é capaz de destruir qualquer casamento, qualquer sexualidade e qualquer ideia de emocionalidade, é uma coisa chamada rotina. A rotina é a morte do novo, é a destruição do amor, é a quebra de todas as surpresas. O Brian Tracy disse que a rotina é igualzinha ao túmulo. A única diferença é a profundidade. Quando você chega na rotina, tudo perde a graça. Aí tudo fica sem graça. Quer ver só? Aquele beijo miserável, sabe? Que é um selinho de oi, tchau. Mata completamente o beijo que a menina pediu logo no capítulo 1 aqui. Beije-me com os beijos da sua boca. Não era o selinho. Já viu aquele selinho miserável de oi e tchau? Só. Não dá nem para sentir, não é? Ainda tem disso. Eu me lembro de uma igreja que eu fui que o pastor falou, nós, como crentes, olha a frase, precisamos dar às nossas esposas ósculo santo. Na hora eu olhei para as irmãs. Tinha irmã pensando, não dá em mim não, eu não quero não. Imagina, deve ser horripilante. Tem hora que a gente precisa ser um pouquinho mais crente em um outro nível, né? O que o poema faz? Ele salienta, olha que interessante, duas características importantes do amor. A ternura e o terror também. É graciosamente terno no cuidado e arrebatador no que protege. Ele é gentil como o manuseio delicado de um lírio entre os espinhos, como diz o capítulo 2. Só que ele é feroz como veementes labaredas, como diz o capítulo 8. É tão tremendo que o texto vai dizer que o sexo, o amor aqui no texto bíblico é forte como a morte. Ou seja, são duas dimensões do amor que experimentamos no dia a dia da vivência conjugal. O Pablo Andiancho, um grande teólogo, escreveu o seguinte, o campo teológico do Cântico dos Cânticos é a própria vida. A vida entendida como natureza, corpos, desejos, projetos, prazeres e amores. É que ali nesse encontro que habita o divino e o humano, o amor e o erótico, o prazer e a plenitude, o desejo e a moral. O que ele está dizendo é, dentro desse espaço cabe tudo. Porque eros também é amor. E é preciso lembrar disso. Agora olha que interessante isso aqui, ó. A sexualidade precisa ser encarada como um chamado à vivência plena do amor, sem disfarces, é seu rosto, sem psiquismos desalmados que possam funcionar como desculpas para o envolvimento só periférico no amor, sabe? Mateus Arcanjo escreveu assim, ó, acreditar que o sexo seja algo pecaminoso em si mesmo é a mesma coisa que acreditar que Deus tenha criado abelhas diabéticas, não é? Exatamente, foi criado para nós, na nossa natureza. Como é bom lembrar disso. O problema de muita gente é que tira a roupa, mas para aí. Devia ter ido mais a fundo, é lá na pele, além da pele, na alma. É compreender o sexo com esse nível maior. Escuta isso daqui, ó. Sexo não é só coisa de corpo, é completude. Gente, se é só corpo que você quer, trabalhe no necrotério. Né? Tu vai mexer com o corpo a vida inteira, irmão. Tem gente que faz isso, ele olha para o corpo na cama e diz, lá o corpo no chão.
É uma frase de necrotério. Por isso que não tem vida, tudo é morto ali. Como é que... Já parou a pensar nisso? É só a ideia do corpo o tempo todo, todos os imaginários estão do corpo. É aqui que entra a pornografia. O pornográfico é a alimentação de corpo. Lembrem-se, o ser humano é o único animal que faz sexo olhando no rosto. Por isso que na pornografia se mata o rosto dos atores. Tudo que você vê é do pescoço para baixo, porque o rosto do outro não interessa. Ele não é alguém, ele é um objeto que você pagou para ter. Quando você faz isso com o seu cônjuge, é um tipo de prostituição. Porque é uma pornografia quase oficial. Quando você não olha mais para o rosto do outro, só para aquilo que é do pescoço para baixo. Tudo que você vê é corpo, porque tudo que você quer é corpo. Você já não é mais alguém, vamos dizer, interessado na vida do outro. Porque você é tipo um médico legista. É corpo que você vê. Só corpo que você tem. Por isso, olha que interessante, ó. O problema do homem contemporâneo é que ele tira a roupa, mas para na pele. Ele tinha que ter ido mais fundo, até a alma, porque é lá que o problema está. Então, Cantares não se resume só a uma espiritualidade mística, é uma fuga do corpo. Só que ele cresce à medida que a sua compreensão vai adentrando as nuances do casal. É a afetividade saudável, banquete erótico da felicidade, poder estar feliz e por inteiro com quem você ama. Já percebeu que o sexo parece uma briga? Né? Miguel de Unamuno dizia que não tem nada tão semelhante ao abraço quanto estrangulamento. Né? A diferença é o time. A questão é, como é que vocês terminam essa briga? Livres e felizes ou com destroços do corpo um do outro? Olha isso aqui, ó. Sexualidade saudável é aquela que pode falar de sexo sem ser pornográfica. Ela pode falar do erótico sem banalização de erotismo, pode falar do amor sem máscaras. Ou seja, antes de tirarem as roupas, tirem as máscaras. Um escritor recentemente falou assim, ó, quando vocês forem fazer o sexo de vocês, não tirem só as roupas, tirem tudo. Tire o cartão de crédito, tire as pressões, tirem as cobranças, tire a chatice. Aqui eu tenho que parar. Quando você for lá, irmão, pelo amor de Deus, não seja chato. Fazer sexo com gente chata deve ser uma tortura. Só relaxe, irmão. Lembra da Marta Suplicy? Crente inteligente é bom por isso. Só uma jogadinha ele já... Né? Como é triste quando a gente pega... Olha, eu estou falando há mais de uma hora sobre sexo. Alguém ficou vendo alguma coisa pornográfica, esquisita demais? A gente pode falar de sexo na igreja. Desde que você faça bem em casa. Aí a gente se ajuda. Porque aí quando eu falo aqui, você sorri aí. Olha que legal. Agora, se eu falo aqui, você contorce, tosse, fica com raiva, com crise, angustiado, já marcando a terapia amanhã, perigoso, que aí já consultando o caderno de profeta, irmão, é porque está ruim. É importante demais a gente lembrar disso. Olha que coisa interessante, ó. Falar do erótico sem a banalização do erotismo. A psicanalista argentina Laura Gutman, uma das mulheres mais famosas da psicanálise do mundo, ela disse que a nossa sexualidade é reflexo da nossa potência, nosso desejo, nossos amores. Portanto, é um guia perfeito para buscar as verdades internas. É verdade. Sabe qual é o erro de muita gente? Muita gente hoje comete o erro de ter cama cheia, mas coração vazio. Ou pior, serve a comida quente na mesa, fria na cama. Queria que você saísse daqui hoje com seu coração convertido à sua cama. Amém? Você não precisa de cama sutra, você tem cama santa. A única coisa que a gente precisa fazer é, de uma vez por todas, permitir que o fluxo da graça libere a gente da chatice religiosa. Para a gente poder ser literalmente feliz naquilo que Deus nos deu para ser. Dentro do seu ambiente original, que é o casamento seu aí. Ó. Simples assim. A igreja é uma espécie de sociedade de resistência. O mundo de hoje banaliza tudo, aqui não. O mundo de hoje usa o sexo apenas como uma troca de corpo com corpo. Aqui não, porque aqui a gente acredita em completude, inteireza, entrega total de integralidade. É isso que nós somos. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Eu poderia finalizar dizendo, e aí, foi bom para você? Né? Eu quero que você pense numa coisa que é muito importante. Qual que é a sua visão do próprio quarto? Como é que é o seu quarto para você? Como é que é o lugar onde você dorme, o lugar onde você vive, o lugar onde você goza da sua vida e de todos os seus prazeres? Sabe o que é triste? Tem muita gente na igreja, muita, não é pouca não, é que eu não tenho estatística aqui, mas tem muita gente na igreja que não faz ideia do que seja uma sexualidade literalmente feliz e abençoada. Tudo que ele tem é uma série de reclamações, uma coisa vazia, perigosa, porque foi jogada
não foi vivida. Foi só solta sobre alguém, não foi experimentada como graça. Vocês sabiam que tem encontro de casais que tem que pedir para sentar junto? O cara entra no encontro de casais, já joga a esposa para o lado, né? É igual dizem sobre tem uma tirinha, pastor, de piadinhas psicanalíticas, que o casal chega no céu, imagina que lindo. Na verdade, morre a esposa, 10 anos depois morre o marido. Quando ele chega no céu, ele já vai correndo para ela e ela grita de lá, não, o trato foi até que a morte separe. Isso já aconteceu há 10 anos, vaza. Tem muita gente vendo o lado B da nossa escatologia, né? Só que agora já. Por isso que a gente tem mulheres viúvas de maridos vivos, tem homem que não faz ideia de que ele poderia resolver o problema da ejaculação precoce com terapia, com muita tranquilidade, mas ele tem medo, vergonha imensa de falar de um negócio desse. Então tudo que ele consegue é bater recorde atrás de recorde e deixar a esposa angustiadíssima na cama. Tudo isso se resolve na base da fala, na melhora da alimentação, em alguns exercícios. É simples e direto. Só não jogue na culpa do diabo aquilo que é seu. É como uma irmã foi se confessar com o pastor e disse, pastor, meu marido tem espírito de adultério. O pastor falou, não, irmão, isso aí é obra da carne. É diferente do espírito. Isso é pura carne. E a gente tem que lembrar que se tem obras, é porque a gente faz. Graças a Deus que em nós tem fruto. E fruto ninguém faz, nasce. Se tiver vida de Cristo em você, tem fruto aí. Amém? Só não liberte o demônio próprio. O domínio pode ser. Vamos orar? Eu queria, com a permissão do pastor, que você que estiver com a sua esposa aí, abrace ela. Só para dar inveja quem não tem. Abrace aí, para a gente orar junto. Você pode orar por ela, marcar alguma coisa aí. Aí é com vocês, né? Aí é com vocês. Olha que culto abençoado, eroticamente feliz, né? Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui, que entenderam, Senhor, essa coisa que é profunda, difícil de falar e de viver, mas que é tão bonita porque é tua, é ideia tua, e nenhuma das tuas ideias é ruim, Senhor. Que a gente saia daqui hoje convertidos às nossas camas, aos nossos desejos, de modo que os nossos desejos sejam também desejos santificados para a tua glória. Que o sexo dos teus filhos seja abençoado, transformador, leve, feliz, profundo, cheio da tua presença e da tua graça. Que seja um sexo que dá a eles alegria de viver. Que não seja apenas um desespero sexual, uma tragédia sensual, um encontro de corpos quase como uma luta sem final feliz. Que haja entre eles, Senhor, vida de verdade. Aquela vida abundante e prometida também se encaixa aí. Que os teus filhos tenham uma vida sexual capaz de ser abençoadamente feliz e plena. Porque nós estamos numa igreja que valoriza a tua palavra. E a tua palavra garante aqui, Senhor, que há amor melhor que o vinho. Que teus filhos aqui hoje saiam daqui essa noite com o coração vibrando por uma palavra que seja capaz de entrar nesses lugares de intimidade tão secretos que a gente esquece que existem em nós. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém, gente.